Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados, convocados a meditar sobre a misericórdia de Deus, mas também sobre a realidade daqueles que estão à frente do povo para ensinar os seus caminhos. Existem as duas possibilidades de meditação, porém, devido à realidade que nós estamos vivendo nestes últimos tempos, vale a pena refletir sobre a importância do magistério da igreja e de seus ensinamentos. Veja, Jesus no Evangelho nos fala sobre a realidade dos fariseus. Escutai o que eles ensinam, porque eles têm autoridade sobre a palavra de Deus. E esta autoridade de ensinamento foi dada também à Igreja Católica Apostólica Romana para o magistério. A igreja caminha com 3 pilares: a palavra de Deus, o magistério e a palavra. Se eu tirar uma delas, nós deixamos de ser católicos. Por que eu digo isso? Porque infelizmente hoje, em meio às mídias sociais, têm surgido diversos influenciadores pseudos católicos, que só servem para confundir mais a cabeça dos fiéis. E deixam de lado aquilo que é a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana para militarem ou contra o Vaticano II ou contra toda a tradição da Igreja Católica. A Igreja Católica está caminhando já há 2000 anos. Ela viu impérios nascer e impérios morrer.
Assim como o grande império romano, nem ele foi capaz de destruir a Igreja Católica. E poderia aqui citar diversas outras realidades. Por isso nós não devemos temer com escolas de sambas que usam do nome de Jesus para profanar e tantas outras realidades como nós estamos acompanhando. Sim, nós devemos posicionar, dizer aquilo que é fato, aquilo que é verdade, porque ai daquele que blasfema contra o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu fim é o fogo do inferno, porque zombaram de nosso Deus. Mas eu preciso também aprender a ouvir os ensinamentos da doutrina da igreja, aprender a caminhar com a palavra de Deus. Eu não gosto deste Papa porque ele não sei o quê. Ô bendito e bendita, se você não está em comunhão com o Papa e com a igreja, você não é mais católico. Porque ou você é ou você não é. E ai daqueles que criticam, aqueles que defendem a tradição da igreja de forma coerente, que buscam ensinar a verdade. Veja, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. É Ele quem conduz a igreja, não é o homem, porque nós somos falhos. Jesus mesmo fala sobre os fariseus e os mestres da lei, que falam, ensinam, mas não colocam em prática os ensinamentos de Deus. E colocam ainda fardos pesados sobre os outros. Infelizmente hoje existem duas linhas complicadas que têm confundido a cabeça dos cristãos católicos. O tradicionalismo ao extremo, que nega tudo aquilo que é o Concílio Vaticano, e o liberalismo junto com teologias das libertações e diversas outras realidades que negam tudo aquilo que vem antes do concílio. Por isso hoje nós somos chamados a olharmos para o magistério da igreja, olharmos para a doutrina da igreja e ouvirmos os seus ensinamentos. Porque se eu ouço os ensinamentos da igreja, coloco em prática e vivo aquilo que o Evangelho me ensina, meu amado irmão, nós vamos botar fogo neste mundo. O que o diabo quer fazer? Causar divisões em meio aos católicos, em meio aos cristãos. Veja, não basta apenas ter alguns conhecimentos das coisas espirituais, sem se preocupar com traduzi-las na vida, na prática. Porque se eu tenho conhecimento das coisas espirituais e da verdade, e se eu não vivo, acabo criando verdadeiras deformações, assim como nós estamos vendo ao longo da história da igreja. Sempre vai surgir linhas que vão combater a verdade e confundir a cabeça do povo. Ou eu sou católico, ou eu não sou, não existe meio termo. Pior ainda, aqueles que têm a autoridade de ensinar a verdade e utilizam-se do seu ministério para conduzir o povo num caminho errado. E a igreja está cheia destas pessoas. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas para levar você a refletir sobre a sua vida. Será que realmente eu estou vivendo aquilo que digo ser como padre da Igreja Católica Apostólica Romana, como membro da comunidade Canção Nova? Ou simplesmente tenho utilizado do púlpito para ensinar e por trás, no escondido, vivendo as coisas que contradizem a fé? Se eu
tenho conhecimento da verdade e utilizo-se do meu ministério para conduzir o povo a um caminho errado, ai de mim. Nós precisamos buscar as virtudes de santidade e agirmos movidos pelas paixões que nos levam para o céu, e não pelas paixões mundanas e pelos vícios que nos deformam. Pelo contrário, estas paixões e estas virtudes que nos deformam, virtudes não, vícios. Porque essas paixões e vícios que nos deformam, nos levam para o inferno, se eu não combatê-los, se eu não buscar mudar de vida, se eu não buscar viver aquilo que ensino, aquilo que a igreja me ensina, se eu não colocar em prática as minhas obrigações como católico, como cristão, e ai daquele que utiliza-se do seu ministério para confundir a cabeça do povo, seja os liberais ou seja os tradicionalistas, porque nós devemos buscar a coerência e viver aquilo que a igreja nos ensina. Buscarmos a virtude, conservarmos o Evangelho e os ensinamentos da igreja. Porque se eu não busco a virtude e uma santidade de vida, vivendo e colocando em prática os ensinamentos da igreja, que nos é proposto pelo magistério e pela doutrina, e também o Evangelho, não existe outro caminho a não ser o caminho da perdição eterna. Nós não podemos ser incoerentes com a fé que nós professamos. O Senhor diz: mas porque és morno, estou para vomitar-te. É um fato, uma verdade. Muitas vezes está a raiz do mal na mentalidade legalista semelhante à dos fariseus. Tradicionalismo. Que impõe um legalismo, mas no fundo não vivem aquilo que a igreja ensina, apenas para se mostrarem. E por outro lado, tudo está liberado, tudo está permitido, se há amor, que mal tem. Meus amados irmãos, é preciso, através das virtudes que nos levam para o céu, ultrapassar os limites do pecado e romper com o mundanismo. E buscarmos viver com coerência aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós estudamos, aquilo que a igreja ensina. Veja, meus amados irmãos, em meio a tantos influenciadores que se dizem católicos no YouTube e mídias sociais, nós estamos esquecendo de dar ouvidos para o magistério da igreja. Nós estamos esquecendo de dar ouvidos para o Evangelho, para a palavra de Deus. E com isso vivemos de forma incoerente, criticando a igreja e criticando os outros. Porque a igreja não está conforme o meu querer ou a minha vontade. Ou nós somos católicos ou não somos. Não existe meio termo. O Senhor está prestes a nos vomitar por causa da nossa incoerência.
Ou você é católico ou você não é. E por causa desses malditos que levam à confusão, começa a surgir grupinhos. Eu não concordo com o Papa, eu não concordo com a igreja, então eu vou fazer um terço lá na minha casa. Se faz tudo o que o demônio quer, menos aquilo que é a verdade do terço, porque quem reza o terço verdadeiramente, contemplando e meditando os seus mistérios, assim como ele é realmente, o terço nos leva a um encontro real com a igreja e com Cristo. Aqui em Cachoeira Paulista mesmo tem um grupinho que convida as pessoas a irem na sua casa, a rezar um pseudo-terço, e chega lá, se faz invocações de todos os tipos, menos aquilo que é católico. Aí depois, aqueles que ficam com dúvidas do que é certo e o que é errado, porque já não sabem mais o que é ser católico, acaba sendo levado. Aí depois sobra para quem? Aí depois, tem que ser um padre exorcista para resolver o meu caso. Quem mandou você ir atrás de coisa que não presta? Daquilo que não convém para o cristão? E esse terço acontece aqui, vizinho nosso. Pseudo-terços. Aí vai surgindo seitas, porque eu não concordo com o Papa, eu não concordo com aquilo, ou eu estou em comunhão com a igreja, ou eu não sou igreja. Não existe meio termo. E nós precisamos buscar a coerência, vivermos aquilo que nós professamos. E nós, como missionários, precisamos dar testemunho, porque ai daquele que é chamado para ensinar a verdade, fala da verdade, mas não vive. Porque no dia do julgamento, o trato para com uma pessoa leiga será diferente para comigo. Ou você é, ou você não é. É preciso aprender a ouvir o magistério da igreja, mesmo que esta pessoa que esteja falando não vive, mas ficar com aquilo que é bom e descarta aquilo que não presta. Por isso é tempo de conversão, é tempo de voltarmos para o Senhor e fazermos um bom exame de consciência. Eu, como missionário, como sacerdote, estou vivendo com coerência aquilo que ensino e prego? E você, como leigo, como batizado, tem colocado em prática os seus deveres como cristão católico? Ou tem levado as pessoas à confusão? Assim como esses pseudos católicos que estão por aí nos YouTubes da vida e mídias sociais. Assim como esses grupinhos que se reúnem e dizem: Nossa Senhora não quer saber de missa. Nossa Senhora não quer saber da Igreja Católica. Veja, quem não quer saber de missa e da Igreja Católica? O demônio. Então cuidado, viu? E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.